E aí galera, tudo bem? Todo dia é um motivo de rir diferente, né? Ontem eu fiquei trabalhando e ao mesmo tempo de olho na discussão que teve na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para saber se de fato a proposta de emenda à Constituição que versa sobre a Previdência era constitucional ou não. E tudo que a gente observou foi uma discussão que não beirava o juridiquês necessário para discutir se uma peça que visa ser pensada na Constituição, ela é ou não condizente com os preceitos e cláusulas pétreas que na Constituição repousam. Assim sendo, não sei nem se um ministro que é formado em economia seria a melhor pessoa para discutir esse ponto. E aí o que a gente enxergou? Enxergamos uma possibilidade vasta de tergiversar sobre o assunto e argumentos que a gente chama falácias de absurdo, né? Onde você assume qualquer hipótese e chega a qualquer conclusão. E por decorrência uma hipótese falsa pode gerar uma implicação falsa também e haver consistência nessa argumentação. Dessa forma, os debatedores, que eram deputados já acostumados com o debate político e com a tônica desse debate, partiram para cima de um totalmente despreparado e sem nenhuma experimentação dentro dessa lógica argumentativa que é o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que ao mesmo tempo foi posto de uma maneira totalmente despreparada e também destemperada para começar esse debate. E aí o que demonstrou é que, mesmo com um apoio velado da maioria dos partidos e também entendendo que essa matéria é fundamental para que um governo feche o seu mandato, porque inteligentemente ou não, o Temer aprovou uma reforma do orçamento público que impede o crescimento acima da inflação dos gastos públicos. E você tem obrigatoriedades constitucionais de alocação de recursos em saúde e educação. Caso a reforma da Previdência não seja respeitada, você não consegue, ao mesmo tempo, garantir que os recursos a essas rúbricas respeitem esses limites constitucionais, bem como os gastos públicos não ultrapassem o teto. Assim sendo, qualquer governo que não fizer uma reforma incorrerá em crimes de responsabilidade fiscal. Logo, não há outra saída. Só que o governo federal ele não abraçou essa causa lá atrás. Todos os governos, todos os postulantes a chefe do executivo deveriam ter abraçado a causa que o Temer lançou, porque é uma causa totalmente impopular e seria passada num governo que, teoricamente, estava sendo colocado para utilizar o seu espaço impopular para fazer reformas impopulares mais necessárias. Assim sendo, o governo legitimado pelo povo, como é agora, e que inclusive foi contra a reforma proposta pelo Temer, hoje quer defendê-la. E ao mesmo tempo não quer ficar com a pecha de ser o incumbente, né? O demandante dessa reforma. Então fica uma discussão um pouco sem nexo, porque se sabe da necessidade da reforma, mas ninguém quer defendê-la, e isso dá espaço para qualquer interlocutor da oposição fazer qualquer tipo de análise maluca, porque não vai haver um debatedor à altura ou debatedores à altura para colocar cada argumento no seu devido lugar. Portanto, eu não vejo essa reforma passando de uma forma fácil, o que é um absurdo para o país, pois a Previdência hoje é o maior instrumento de transferência de renda dos pobres para os ricos. E o que acontece? Eu entendi que essa reforma talvez não passaria justamente quando o governo teve que se opor à sua principal base aliada e a base de apoio
político, que são os militares. Como ele não conseguiu se contrapor aos interesses próprios da sua pequena classe fisiológica, ele quer impor essa agenda para uma outra classe, que são os servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. O que de fato é extremamente impopular, e se a gente pensar que quem vota e quem tem poder de decisão está sempre acima da casa dos 30 e 40 anos e de fato tem um interesse em manter as coisas como está, porque sabe que daqui a um pouquinho essa reforma será discutida novamente, o ideal que esses caras façam é sempre umas reformas que a gente fala de reformas apenas embelezatórias, ou seja, que não mudem a estrutura do prédio. Então, assim, é como se a nossa previdência tivesse sido tombada e você não pode mudar a fachada, só o interior. Dito dessa forma, a estrutura que está completamente colapsada, ela não pode ser modificada. E o que está se propondo agora é basicamente fazer uma nova estrutura previdenciária com uma certeza atuarial mais correta. E sem isso não há a menor possibilidade de um governo conseguir fechar o seu mandato, e isso acarreta não só um baixo crescimento por vários fatores, né, pela questão que eu já conversei com vocês da teorema da equivalência ricardiana, onde se você tem uma pressão de tributos lá na frente, não adianta você gerar gastos públicos financiados por déficit, porque todo mundo entende que os impostos vão subir no futuro e irão simplesmente entesourar esse excesso de oferta monetária, porque sabe que terão a necessidade de utilizá-la no futuro. E para completar, a incerteza econômica vai ser majorada também pela incerteza política, porque ninguém garante que, se essa reforma não passar, o governo fecha seu mandato nem no próximo ano. Assim sendo, estamos numa situação bem complexa. Quem se sentir livre aí para discutir, sinta-se à vontade, mas esses são os meus comentários.